Boa noite, queridos. Que bom podermos estar juntos novamente para continuarmos a tratar desse assunto tão abençoador, né? Que é música, que é cânticos, hinos, salmos, culto ao Senhor. Eu gostaria, como eu disse ontem, de nessa primeira parte tratar sobre o culto. Afinal, queridos, tudo que nós estudamos até aqui a respeito da música, para ser aplicado no culto que nós prestamos ao nosso Deus, no culto que nós prestamos ao Senhor. Eu gostaria que nós olhássemos para a palavra do Senhor e observássemos aquilo que Ele requer de nós como adoradores, não só como músicos, mas como adoradores, nesse culto que nós devemos prestar a Ele. Se nós formos fazer a definição de culto, a definição é a seguinte: culto é adoração ou homenagem à divindade em qualquer de suas formas e em qualquer religião. Queridos, nós falamos de culto e na nossa mente, na nossa concepção, lógico que vem o culto teocêntrico que nós prestamos a Deus, e agora mesmo nós vamos falar desse culto teocêntrico. Mas essa homenagem, essa adoração a qualquer divindade, ela é chamada de culto. E nós temos no nosso país uma série de cultos que são oferecidos. E os mais destacados, além do nosso, nós podemos olhar para a Igreja Católica Romana, que presta culto também, culto a Maria, culto aos santos. Nós podemos olhar para os terreiros de Umbanda, de Quimbanda, o Candomblé, e vermos ali também aquelas pessoas prestando culto a Satanás e as entidades, e todas essas manifestações, elas são consideradas sim como culto. Portanto, quando nós trabalhamos culto nas diversas linhas, como eu citei agora, nós vamos encontrar um ser adorado. Um ser adorado. Nós vamos encontrar o adorador. E nós vamos ver uma manifestação desse adorador para esse ser adorado. Nesses três casos que eu citei aqui, tanto o culto que nós prestamos a Deus, como o culto católico romano, como o culto afro que é prestado aqui no Brasil, nós vamos encontrar música, nós vamos encontrar doutrina, nós vamos encontrar oração, e nós vamos encontrar o objetivo desse culto, que é agradar aquele ser, aquela entidade que está sendo adorada. Portanto, quando nós falamos de culto, nós não vamos restringir esse termo a apenas o culto que nós prestamos, mas a tudo aquilo que é prestado a uma divindade, a um ser superior. Agora voltando para nós, tá? Dentro de um culto teocêntrico, e mais tarde nós vamos falar um pouquinho dessa manifestação cultica a Deus, né? Tirando toda a posição do homem nesse culto. E antes de falar dos elementos deste culto e tratar sobre o culto, eu gostaria de falar o que não faz parte ou o que não deve fazer parte de um culto teocêntrico. E eu tenho visto, queridos, em muitas igrejas, alguns elementos entrando no culto que não são elementos teocêntricos, de um culto teocêntrico. Eu vou citar alguns. Avisos não faz parte do culto. Não faz parte do culto, tá? Os avisos, ou eles devem ser feitos antes do culto, o que não é tão positivo, porque às vezes alguns chegam atrasados, e também alguns visitantes não vão ser ali cumprimentados, porque eu vou falar dos visitantes também, não vão ouvir esses avisos. Então, avisos não faz parte do culto. Cumprimento e saudações a visitantes não faz parte do culto.
Isso faz parte depois do culto, depois que a gente encerra o culto. Homenagem ao homem não faz parte do culto, não faz parte. Nós tivemos alguns domingos atrás, domingo passado, Dia das Mães, né? Segundo domingo, tá? E toda homenagem ao ser humano, ele é feito após o culto, ele não é feito no culto. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Para nós entendermos bem que o culto que nós prestamos a Deus é um culto teocêntrico. Tudo está apontando para Deus. Tudo está na perspectiva de Deus no centro. O homem nunca no centro. O homem num culto, ele é o prestador desse serviço. Ele é o prestador do culto. Ele é o adorador. Mas todo foco, toda atenção, toda adoração, todo louvor e tudo que for feito no culto é somente para a honra e para a glória de Deus, Deus no centro deste culto. Isso ele requer de nós. Isso ele requer de nós. Vou citar um texto que nós lemos ontem. Quando a Arca da Aliança foi colocada ali na tenda, no tabernáculo, a arca foi colocada no centro da tenda. A arca não foi colocada no canto da tenda, ela foi colocada no centro da tenda, porque a Arca da Aliança representava a presença de Deus, a presença de Deus. E a presença de Deus estava no centro do tabernáculo, no centro da tenda. Quando ela foi para o templo, ela foi para o lugar mais interior do templo. Então, queridos, o culto que Deus requer de nós é um culto com Ele no centro, com todas as atenções voltadas para Ele, com toda a adoração e todo o louvor voltados para Ele. Dentro do culto teocêntrico, nós podemos ver em Êxodo, quando Deus dá os 10 mandamentos, e nós vamos ver que os 4 primeiros mandamentos, eles são voltados para Ele, para Deus, e os 6 outros mandamentos voltados para o próximo, voltados para o homem. E dentro desses 4 primeiros mandamentos, nós vamos ver que ele requer de nós como mandamento, como ordem para ser obedecida, cultuar somente a Ele, cultuá-lo não mediante imagens ou representações, é por isso que nós não usamos imagens nem representações, adorá-lo de todo o coração e ter um dia específico para este culto. Não que nós não venhamos a fazer culto em outros dias, mas um dia especial para nós nos reunirmos como igreja para prestarmos este culto a Ele. Quais são os elementos do culto teocêntrico? Oração, um elemento do culto teocêntrico. Leitura da palavra de Deus, elemento de um culto teocêntrico. Nós vamos ver a pregação, que é a exposição dessa palavra, dessa mensagem, elementos de um culto teocêntrico. A música, elementos de um culto teocêntrico. Celebração da ceia, quando houver. Celebração do batismo, quando houver. Ofertas, elemento do culto. Dízimos e ofertas, elemento de um culto teocêntrico. Portanto, queridos, nós trabalhamos este culto voltado para Deus, para a honra e para a glória de Deus. E quando nós entendemos isso, a nossa motivação para prestar culto muda. Vocês concordam? Porque a partir do momento que eu venho para um culto, tentando me motivar através daquilo que me agrada e daquilo que eu quero que aconteça, do jeito que eu gosto, isso sai da motivação correta, que deve ser servir e agradar plenamente a pessoa de Deus. Quando nós estamos aqui cultuando, nós estamos ofertando para o Senhor os nossos atos, ofertando a nossa vida para o Senhor, ofertando para Ele este culto que deve chegar diante dEle como um aroma suave, que é agradável a Ele. Nós precisamos entender, queridos, que um culto prestado a Deus
pode ser recebido por Ele e pode não ser recebido por Ele. Nós precisamos entender que as emoções que muitas vezes podem acontecer no culto e devem acontecer, porque nós somos seres emocionais e nós somos seres racionais. Então, nós precisamos prestar um culto racional, um culto na razão, mas nós somos seres emocionais, então a emoção também, e essa emoção e essa razão no equilíbrio. Quando nós temos um culto ou um comportamento só racional, nós trabalhamos um legalismo terrível que Deus não aceita. Quando nós temos um ato emocional extremado, nós podemos ir para um liberalismo que Deus também não aceita, porque o nosso Deus é um Deus de equilíbrio. É um Deus do equilíbrio, que trabalha a emoção e a razão. Portanto, muitas vezes eu vejo pessoas dizendo: Deus operou plenamente no culto porque teve gente chorando, teve gente se expressando, teve gente rolando no chão, e eu sinto dizer que em alguns shows a mesma coisa acontece. Então isso não é o fator que nós podemos dizer que aquele culto foi agradável a Deus, que foi aceitável diante de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, por gentileza, no capítulo 1. Isaías, capítulo 1, nós leremos os versos 10 a 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus não está recebendo este culto, porque o Deus que nós adoramos, queridos, é o Deus que conhece a nossa mente, é o Deus que conhece os nossos corações, é o Deus que conhece os nossos atos. Portanto, não dá para nós disfarçarmos para Deus aquilo que nós estamos fazendo. Nós podemos disfarçar entre nós. E é fácil isso. Agora, para Deus não. Porque Deus conhece a intenção, Deus conhece a nossa vida, Deus conhece os nossos atos antes de nós nos reunirmos como culto, como adoradores para um culto solene a Ele. E o nosso Deus é um Deus que aceita e é um Deus que rejeita o culto. Se nós observarmos, aqui no versículo 12 ele diz: quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? De quem são os átrios? De Deus. Mas muitos adoradores acham que os átrios são dele.
Muitos músicos acham que os átrios são dele. E querem fazer o culto, e querem cantar, e querem tocar da maneira como ele quer, com os cânticos que ele gosta, com os hinos que ele gosta. Então ele determina, na minha igreja nós vamos cantar cânticos, porque na verdade eu gosto é de cânticos. Na minha igreja nós vamos cantar hinos, porque na verdade eu gosto é de hinos. Queridos, os átrios são do Senhor. O culto é para o Senhor, é para a glória do Senhor. Não é para a minha glória, não é para a sua glória. Nós somos apenas servos que estamos prestando serviço ao Senhor. E Deus não aceita quando não é feito da maneira como Ele requer de nós. E aí, queridos, Ele vem falando desse pecado que está entranhado naquele povo que se reunia e que prestava culto ao Senhor. Se reunia e prestava culto ao Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos olhar para as nossas vidas. Antes de nós nos colocarmos na presença de Deus para prestarmos culto a Ele. Porque, como eu disse, disfarçar aos homens é muito tranquilo, perante Deus não. Eu sempre digo à minha igreja que receber elogios da igreja é tranquilo, queridos. Eu como pastor, alguns irmãos lá da igreja só me encontram no domingo. Alguns irmãos que não vão na reunião de oração, alguns irmãos que não vão no estudo bíblico, eles me encontram no domingo. Oi pastor, tudo bem? Tudo ótimo. Me veem no púlpito, pregando a palavra. E é fácil falar, puxa vida, que bênção. Puxa, o pastor é um homem de Deus. Eu digo para a igreja, para mim vale ouvir isso da minha mulher e das minhas 2 filhas. Porque são elas que estão comigo dentro de casa, são elas que me veem como um adorador dentro de casa. Dentro de casa. E aí eu ouvindo isso delas, isso alegra o meu coração. Porque eu não posso, queridos, ser um homem no púlpito e outro homem dentro de casa. Eu não posso ministrar a música lá na minha igreja e ser um outro homem dentro de casa. Não posso. Porque isso é uma tremenda hipocrisia. E é isso que Deus está falando aqui. Que Ele não aceita esse culto hipócrita. E é por isso que Ele convida ao arrependimento. A petição de perdão. A confissão do pecado. Porque prestar culto a Deus, queridos, é muito sério. E agora, voltando para a classe musical da qual eu faço parte, por isso eu tenho liberdade de falar. Nós precisamos, queridos, trabalhar a nossa vida para agirmos no espírito e não na carne. Porque muitas vezes o que acontece são grupos carnais que estão ali na frente cantando afinado, tocando afinado, levantando, erguendo suas mãos, com os olhos fechados, mas dominados pela carne, dominados pelo ego. E Deus não aceita, queridos. Deus não aceita esse tipo de culto. Vamos abrir ainda nossas Bíblias lá em Amós, no capítulo 5. Amós capítulo 5, a partir do versículo 21. Amós, capítulo 5, a partir do versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes,
corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso vos desterrei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Deus não divide o lugar dele. Deus não divide o lugar dele. Não adianta nós insistirmos para querer o lugar dele. Quem fez isso foi Satanás. Quem fez isso foi Satanás. Queridos, nós temos que tomar o nosso lugar como servos, como adoradores, porque Deus olha o culto que nós estamos prestando a Ele e Ele aceita ou não aceita. Eu gostaria de ler ainda mais 2 textos nessa linha. Está lá em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis no capítulo 4, versículos 3 a 7. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Nos 2 textos que nós lemos anteriormente, a gente vê um culto solene sendo prestado e Deus não aceitando, tanto em Isaías quanto em Amós, né? Dentro de uma coletividade, né? Um culto coletivo. Aqui a gente vê a oferta individual. A oferta individual de Caim, a oferta individual de Abel. Nós vemos Deus aceitando uma oferta, nós vemos Deus rejeitando uma oferta. E aí, nós perguntamos o porquê. É o fato das primícias? É o fato de um ser animal e o outro não ser animal, essa oferta? A primeira epístola de João responde para nós. Vamos lá? 1 de João, no capítulo 3. 1 de João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Está vendo como Deus conhece? Está vendo como Deus prescruta a nossa alma, o nosso coração, a nossa intenção? O que Caim fez, queridos, foi uma oferta com mera obrigação, porque o seu coração era cheio de maldade. E eu me preocupo muito com o culto quando ele é feito por mera obrigação. Por mera obrigação. Eu não sei se vocês conhecem um livro que chama Crendices de Crentes. Crendices de Crentes mostra exatamente isso. A gente vive num país que nós recebemos muitas crendices por parte dos portugueses que nos colonizaram, por parte dos africanos, por parte dos índios que já estavam aqui presentes. Povos com muitas crendices,
povos com muitas superstições. E essas crendices, elas acabam entrando e penetrando na igreja evangélica e na vida do crente. E tem muito crente, queridos, que vem para o culto do domingo com medo daquilo que Deus pode fazer com ele na semana se ele não vier no culto. Não deixa eu ir lá no culto, que aí eu presto o culto e fico livre. Aí eu posso pedir as bênçãos de Deus, porque aí na semana o Senhor vai me abençoar. Porque se eu não for, pode ser que Ele me castigue. Olha a motivação. A motivação de Caim era errada. A motivação de Abel era correta. E o culto começa por aí, pela motivação. Qual é a nossa motivação para estarmos reunidos aqui prestando culto ao Senhor? É medo ou é temor? Porque o temor é diferente do medo. É medo daquilo que Deus pode fazer? Ou é a reverência? Ou é o reconhecimento daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus age nas nossas vidas? Portanto, a motivação, queridos, tem que ser a motivação correta para nós prestarmos esse serviço a Deus chamado culto. Muito bem. Como que deve ser essa formatação cultica? Essa formatação cultica. Nós usamos, queridos, o texto de Isaías no capítulo 6, que nos dá, apesar de que Isaías no capítulo 6, ele não está prestando um culto coletivo, né? Ele está tendo uma visão a respeito de Deus, mas nós encontramos nesse texto de Isaías 6, todos os elementos que nós necessitamos para prestar um culto teocêntrico, tá? Um culto que realmente louva, agrada e engrandece o nome de Deus. Por isso vamos lá em Isaías no capítulo 6, para nós tomarmos essa ordem. E aí, eu gostaria que à medida que nós formos vendo essas questões litúrgicas, dentro do capítulo 6, você que é pastor, você que é seminarista, você que é músico, você que são as duas coisas, vá trazendo na sua mente essa organização litúrgica em termos de textos, em termos de oração, em termos de música, para que a gente trace aí uma liturgia com base nesse texto de Isaías 6. A palavra do Senhor diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, nós precisamos traçar uma liturgia com base nesse teocentrismo. E antes de nós olharmos da primeira manifestação, que é a adoração aqui, é sempre bom nós nos prepararmos para esse momento de culto. Essa preparação nós chamamos de prelúdio. O prelúdio é um tempo que nós gastamos logo no início do culto em oração,
nos preparando para esse culto que nós estaremos oferecendo a Deus. Esse prelúdio, de preferência instrumental, dentro de uma música mais tranquila, mais branda, para nos levar à reflexão, para nos levar à introspecção, para nos levar à oração. E a partir daí, queridos, nós passamos a trabalhar esta liturgia, né, do culto, desse serviço que nós vamos prestar. Quando nós observamos nesse capítulo 6, nós vamos ver que os 3 primeiros versículos, eles vão tratar de um ato de adoração. A adoração e o louvor, eles, queridos, são o reconhecimento daquilo que Deus é, o reconhecimento daquilo que Deus faz. Só Deus deve ser adorado. Nós vimos isso lá em Êxodo, no capítulo 20. E aqui no versículo 3 está dizendo: e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Queridos, nós vemos esses serafins adorando ao Senhor pelo que Ele é, na sua santidade. E essa repetição do santo, 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 é mostrando que não há santo como Deus. Deus, Ele é separado do pecado. E nós precisamos adorar ao Senhor pela sua santidade, adorar ao Senhor pela sua grandeza, adorar ao Senhor pelo seu poder, adorar ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua graça, pela sua disciplina, pelo seu perdão. É um momento de adorar, é um momento de glorificar a Deus pelo que Ele é. Portanto, quando nós iniciamos um culto ao Senhor, nós precisamos estar ali reconhecendo o Deus que nós estamos adorando. O Deus que nós estamos adorando. Com toda a decência, com toda a ordem, com toda a intenção, com todo o amor, com todo o desejo de agradá-lo. E quando nós fazemos isso, queridos, nós escolhemos um texto de adoração, nós oramos adorando ao Senhor pelo que Ele é, no reconhecimento daquilo que Ele é, e nós cantamos isso, seja um hino, seja um salmo, seja um cântico espiritual. Se vocês observarem no nosso inário e em todos os inários, vocês vão ver toda uma classificação de hinos. Hinos de adoração, hinos de confissão, hinos de comunhão, hinos de Natal, hinos de Páscoa e assim por diante. Se você trabalha com grupos de cânticos, faça esse repertório separadamente. Coloque lá tudo que vocês cantam que é de adoração, tudo que vocês cantam que é de confissão, tudo que vocês cantam que é para edificação, e assim por diante. Porque esse trabalho litúrgico, ele tem que estar nas mãos do pastor, quem traça a liturgia é o pastor. Mas nós precisamos, queridos, dessa ajuda dos músicos dentro desse repertório. Então é nesse momento que nós falamos, olha, eu preciso de um hino de adoração, eu preciso de um cântico de adoração. E a equipe participa junto com o pastor nessa formatação litúrgica, pondo os hinos, os cânticos no devido lugar. Portanto, queridos, a nossa liturgia, ela começa no reconhecimento daquele que nós estamos adorando, e isso é um ato de adoração. Ele continua dizendo: as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim. Queridos, quando nós nos achegamos diante da santidade de Deus, quando nós nos apresentamos diante de Deus em adoração, em culto, a única coisa que nós podemos dizer é isso aqui: ai de mim. Nós somos pecadores, nós não somos dignos, queridos, de estar ali na presença do Senhor, prestando um culto a Ele, a não ser pela sua misericórdia, a não ser pela sua graça. E aí, queridos, que nós confessamos o nosso pecado, porque o pecado faz separação entre nós e o Senhor, e nós precisamos dessa confissão de pecado. E quando nós confessamos o nosso pecado, nós estamos reconhecendo diante desse Deus poderoso, que Ele é o Deus santo, e que nós precisamos ser santos como Ele,
assim como a palavra dele nos manda. E aí a gente tem um texto de confissão. Aí a gente tem a oração de confissão, de arrependimento. E aí a gente canta essa confissão e esse arrependimento. E às vezes você pode falar, pastor, você não está engessando muito essa liturgia, não? Você não está engessando muito esse culto, não? Não, queridos. Nós estamos fazendo algo com decência e ordem, com organização. Com organização. E é interessante porque Isaías reconhece o seu pecado e Isaías, ele é perdoado. A palavra do Senhor diz no versículo 6 que um dos serafins voou para ele, trazendo na mão a brasa viva que tirara lá do altar com uma pinça, e com essa brasa ele tocou a boca de Isaías e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Queridos, nós podemos louvar ao Senhor por isso, por ele tirar o pecado de sobre nós. Porque quando nós confessamos o nosso pecado, nós temos que lembrar que nós só somos perdoados pelo sacrifício de Cristo, pelo sangue que foi derramado no nosso lugar. E nós estamos prontos para louvar, nós estamos prontos para elogiar a Deus e glorificar ao Senhor. E aí, queridos, nós vamos vir com texto também de louvor, de adoração, nós vamos vir com cânticos espirituais, com hinos, e gastar tempo mesmo louvando, bendizendo e glorificando ao Senhor neste culto. E aí, queridos, no versículo 8 diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falou, e Deus fala, Deus se revela através da sua palavra. Abrindo um parêntese na liturgia, eu quero esperar que aqui não aconteça isso. Lá na minha região, na minha igreja não, mas na minha região acontece. Que no momento que Deus vai falar, os músicos se levantam e vão para fora da igreja. Porque eles não querem ouvir a voz de Deus. Eles querem cantar. Eles querem tocar. Eles querem estar à frente, eles querem brilhar, mas na hora de ouvir a revelação, a exposição da palavra, dá uma sede lascada, dá uma sede, e são os músicos do lado de fora, tomando água, conversando e descansando, porque afinal foi puxado, né? Eles tiveram que chegar mais cedo no culto para ensaiar, e tiveram que estar ali cantando, tocando, então deu um certo estresse, então precisa dar uma relaxada, então vamos relaxar até que o pastor chame novamente para nós cantarmos. A gente ri para não chorar, porque isso é um desrespeito à pessoa de Deus. É um desrespeito à pessoa de Deus. Eu ouvi o Silas Malafaia dizendo assim, se os crentes tomassem água em casa, como tomam na igreja, ninguém ia ter problema de rins. Porque é uma saição na hora da mensagem e grupos musicais, que ao invés de testemunhar para a igreja, como adoradores, como servos que estão ali servindo, atravessam a igreja. Eu não sei se vocês já viram isso. Tá? Atravessam a igreja e vão para fora. Falta de respeito, falta de decência, falta de ordem para um culto que é prestado a Deus. Muito bem, temos a exposição da palavra. A música, queridos, ela é muito forte na nossa vida. E eu gostaria de trazer só um pouquinho aquilo que eu acho que o pastor Heleno falou, do ritmo, né, da melodia, da harmonia, e de um lugar no nosso cérebro chamado cérebro mamal que fixa, para nós colocarmos em prática algumas coisas dentro deste culto. Então, vamos pensar, só resumindo e recordando, prelúdio,
momento de adoração, momento de confissão, momento de louvor, momento de edificação, cantamos novamente, fazemos o pós-lúdio e ofertamos esse culto ao Senhor, porque esse culto é para o Senhor, é para a glória do Senhor. Nós temos que lembrar, queridos, que a música ela é feita do ritmo, da melodia e da harmonia. Algumas não têm harmonia, por exemplo, um solo para flauta não tem harmonia, né? Porque é só uma linha melódica, né? Mas vai ter ritmo e vai ter melodia. Se você tocar apenas bateria, você não vai ter nem melodia e nem harmonia, você vai ter apenas o ritmo, não é verdade? Agora, esses elementos, eles têm uma ação no nosso corpo muito forte. O ritmo, por exemplo, quando ele é mais forte, e isso não implica em não podermos cantar algo mais ritmado na igreja, não tem problema algum, tá? E eu não vou entrar aqui nas questões assim, que ritmo que pode e que ritmo que não pode, tá? Então o que acontece? O ritmo, quando ele está mais elevado, ele trabalha o nosso enrijecimento muscular, e ele trabalha a nossa pulsação cardíaca, ele dá uma aceleração cardíaca. É por isso que nas academias a música é bem batidona. Você não vai ouvir numa academia um concerto de cravo de bar, né? Nem um concerto de flauta na academia, porque isso amolece os músculos. A gente relaxa. Agora lá é batidão, tá? Aí a gente acha que dá conta de carregar mais ferro do que o professor manda, porque aquilo dá um enrijecimento muscular e uma aceleração cardíaca. Quando nós cantamos, isso acontece conosco. Então nós precisamos aprender a escolher a música certa para o momento certo. Vocês vão ver aqui no inário ou nos cânticos, que os cânticos de adoração, os hinos de adoração, são hinos mais ritmados. Vocês concordam? Tá? São cânticos mais ritmados. Tá? Nós estamos ali diante de Deus, louvando, adorando, cantando, e aí a gente canta Santo, 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 ritmado. A gente canta um cântico ritmado. Mas a gente vai para o momento de confissão. E o momento de confissão é um momento de introspecção. E se vocês observarem, os hinos de confissão e a maioria dos cânticos de confissão, eles estão num tom menor. Pastor Heleno falou isso, não falou? Porque isso dá um relaxamento. Porque aí a melodia, ela sobressai, e isso nos dá um relaxamento. E aí aquele momento é um momento de introspecção. E aí a gente precisa escolher aquela música certa para aquele momento. Tá ok? Vamos citar 2 exemplos, porque isso não é feito só na igreja não, tá, queridos? Isso é feito em tudo, principalmente no cinema, né? Você imagina filmes sem trilha sonora. Filme sem trilha sonora é uma canseira, não é verdade? E 2 momentos assim que eu acho marcantes nas trilhas sonoras. Primeiro é a geração que faz parte aqui da minha geração, dos cinquentões, o Tubarão, né? E aquela tomada de 2 notas. Tum, 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 tum. Aquilo ali, o coração da gente saía para a boca. Porque aquilo era para aquilo. Aquilo era para aquilo. Para mexer com esse batimento cardíaco. Em compensação, quando a gente foi assistir Titanic, né, que a gente não tinha enjoado ainda daquela música, que hoje ninguém aguenta mais ouvir, da Celine Dion, né? Mas quando a gente estava ouvindo ela no filme, talvez pela primeira, segunda vez, a gente chorava como se tivesse parente nosso no navio. O quanto que mexe com a emoção. Portanto, queridos, nós precisamos trabalhar a música correta, para nós termos uma resposta correta dentro do culto. Para nós termos uma resposta correta dentro do culto. E aí nós precisamos lembrar que no nosso cérebro nós temos uma região que nós chamamos de cérebro mamal. O cérebro mamal retém para sempre, cheiro e música. Para sempre. Uma vez que você ouviu uma música, uma vez que você sentiu um cheiro,
aquilo vai ficar retido no seu cérebro. Se você ouvir uma música pela primeira vez aqui, nesse congresso, primeira vez que você ouvir vai ser aqui nesse congresso. E daqui 10 anos você está lá no Japão, e eu não sei porque lá no Japão vai tocar a música que você ouviu aqui a primeira vez. Imediatamente o seu cérebro vai te trazer para esse local. E com o cheiro a mesma coisa. E aí o que nós temos que fazer? Um bom uso desse mecanismo que Deus nos colocou, que Deus nos deu. Como que nós fazemos um bom uso do cérebro mamal? Queridos, eu não vou perguntar aqui, tá? Eu vou perguntar, aliás, você não precisa responder o que eu vou perguntar. Mas qual foi o texto bíblico que o seu pastor pregou há 3 domingos atrás? Não responda, porque só pela cara eu já sei a resposta. Não é só aqui não, tá, queridos? Na minha igreja e em todo lugar. A não ser que aquilo foi de uma mudança, que Deus fez aquele nó ali dentro de você, nós acabamos esquecendo. Vocês concordam? Agora a música faz nos reter. Então olha só o que nós trabalhamos. O pastor vai pregar um tema tal. Então o pastor vai pregar sobre a fé. O pastor vai pregar sobre o amor de Deus. E aí o pastor diz para a equipe de música: olha, eu vou pregar sobre a fé, ou eu vou pregar sobre o amor. Eu gostaria que depois da mensagem nós cantássemos um hino, ou um cântico, ou um salmo a respeito disso. E aí, queridos, a gente prega e a gente canta, e no nosso cérebro vai ficar fixado, através da música, aquela mensagem. Isso, queridos, é uma junção de trabalho, pastor, músico. E aí eu quero encerrar essa primeira parte, dizendo, queridos, que pastor e músicos não devem se degladiar. Nós não estamos numa arena para lutar. Nós temos é que somar. Nós temos é que somar. Então, você que é pastor, chame seu grupo de música, pastoreie seu grupo de música e trabalhem juntos em prol de um culto para Deus. Você que é músico, saiba que a autoridade maior na igreja é o seu pastor. Se o seu pastor disser, neste culto nós teremos um hino, nós teremos um hino. Porque certamente ele terá razões para cantar só uma música no culto. Agora nós músicos precisamos entender a hierarquia e a autoridade que é de um pastor para todos nós, como igreja, como adoradores. Ele é a autoridade na igreja. Ele é a autoridade sobre a sua vida, músico. Ah, mas o meu pastor não entende nada de música, não sabe tocar nada e ainda é desafinado. Não tem problema, ele continua sendo autoridade sobre a sua vida. Sobre a sua vida. E aí, queridos, nós precisamos trabalhar juntos. Sabe por quê? Quando nós trabalhamos juntos, com essa visão bíblica que nós vimos aqui hoje, porque quem inventou isso não fui eu. Tá? Eu quero deixar bem claro, quem inventou isso foi Deus. Eu só estou passando para os irmãos o que Deus inventou. Tá? O que Deus falou aqui na palavra. Quando nós juntamos as nossas forças, os nossos dons, os nossos talentos, para a glória de Deus, nós poderemos prestar uma oferta, nós poderemos prestar um culto, e ter a certeza absoluta que quando nós encerrarmos este culto com um amém, esse culto chegou diante do trono de graça do Senhor como um perfume delicioso às narinas de Deus. Porque Ele se agrada disso. Ele se agrada disso. Portanto, que tenhamos realmente uma disposição no coração
e na alma, de vivermos para Deus no dia a dia e de cultuarmos a Deus, lembrando que Ele é o centro e que Ele é o único a receber toda a honra, toda a glória e todos os elogios. Que Deus possa nos abençoar ricamente. Na nossa segunda parte, nós estaremos falando especificamente sobre a vida do adorador, a vida do músico. Deus abençoe, queridos.